Olá, meus amigos, boa noite. Mais um meu, seu, o nosso Pode Papo 360. Primeiramente, agradecer a Deus, né, a oportunidade da gente estar aqui reunidos e mais um bate-papo e mais uma live. Então, muito obrigado também a você que está participando junto com a gente, fazendo a gente crescer nas redes sociais, enganjando junto com a gente. O nosso muito obrigado, né, por toda terça-feira estar aí nos acompanhando. E hoje, nossa convidada, né, Josélia Gomes. Muito obrigado, Josélia, por ter aceitado o convite. Fique à vontade, sinta-se em casa, tá bom? Muito obrigado mesmo. Como é que tá? Tudo certinho, tranquilo? Tudo ótimo, Léo. Quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui te falando de um assunto muito importante, né? É um assunto que abrange o nosso mundo e hoje esse mês nada importante de que falar desse assunto, né? Que é prevenção ao suicídio, cuidado com a saúde emocional, né? Exatamente. Aqui a gente traz entretenimento, a gente traz informação e a gente também quer levar essa informação que é tão importante. A gente está no mês de setembro e o mês de setembro é o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio e a todas as doenças mentais e cuidado emocional. Então a gente trouxe aqui a nossa terapeuta Josélia para estar falando um pouquinho. Josélia, fale um pouquinho de você, da sua trajetória, o que faz no momento, e aí a gente vai devagarzinho batendo esse papo e falando com a galera aí. Ótimo, Léo. Deixa então me apresentar para vocês. Quem não me conhece, sou Josélia Gomes. Hoje eu falo terapeuta emocional. Por quê? Mas eu quero explicar antes o porquê terapeuta. Porque eu conheci a terapia através necessitando dela. E é tão interessante porque, assim, há um tempo atrás, bem antes da pandemia, eu comecei a ter umas crises de ansiedade. Só que eu não sabia muito bem o que era ansiedade. Senti uma aceleração no peito, uma aceleração no coração. Falei, meu Deus, que troço estranho. Cheguei no cardiologista, procurar cardiologista, achava que eu estava tendo até arritmia, ataque cardíaco, coisa desse tipo. E nada dava no exame. E continuei ainda tendo aquela aceleração, aquela dor no peito e nada passava. E uma angústia, uma agonia. Falei, eu acho que eu tô com esse negócio de ansiedade. Só que a ansiedade antigamente, assim, vamos falar antigamente, antes da pandemia não era tão no auge assim, muitas pessoas não sabiam o que era ansiedade, né? Assim, pra gente a ansiedade, até pra mim mesmo, assim, hoje a gente tem uma outra visão, né? Mas a ansiedade, não, eu tô ansioso pra uma entrevista de emprego, Sim. Tô ansioso pra um passeio que eu vou fazer amanhã, e realmente a gente não tinha dimensão dessa questão toda da ansiedade. E eu falo que essa ansiedade do passeio é uma ansiedade boa, né? Porque todo mundo tem todo ansiedade. Mundo tem, né? Todo mundo tem. Só que essa ansiedade é uma ansiedade boa. Que vai chegar um passeio, que vai chegar, você vai comprar aquela coisa que você quer que você quer há muito tempo, e isso se cria uma ansiedade, mas é aquela ansiedade gostosa. Só que tem ansiedade ruim, aquela que te traz mal-estar, aquela que te traz mal para sua saúde, sabe? E eu adquiri isso. E veio logo a pandemia. E com a pandemia, pior se tornou, porque ficamos presos, muitas pessoas ficam desempregadas, e aí o que aconteceu? A ansiedade só foi piorando. Só que nesse meio eu sou muito de ler, muito de procurar, sabe? Eu comecei a ver alguns sites, algumas coisas de terapia. Entrei num cursinho de terapia online, gratuito. Na época era gratuito. Fiz uma semana daquele cursinho. Me apaixonei na área. E aí eu me ingressei. Logo acabei aquele cursinho, eu já me matriculei, já fui estudar terapia integrativas, que hoje tem formação já graduação. Aí me graduei, me formei, fui atrás daquilo, comecei a estudar. E depois vindo aquela pandemia, o auge da pandemia, fiquei com o Covid, onde muitas pessoas pegou Covid. E eu peguei no auge mesmo, onde muitas pessoas morreram. E eu cheguei a ficar muito ruim mesmo. E a ansiedade piorou, só piorou com a pandemia. Falei, meu Deus, só que eu já tinha um caminho, porque eu já estava estudando, né? Já estava estudando terapia. Então, eu procurei ajuda. Eu me consegui procurar ajuda. Josélia, hoje você está 100% curada? Hoje eu falo para você que eu estou controlada. Hoje eu não sinto crises, não tenho crises mais de ansiedade, né? Eu consigo controlar através da terapia, que eu faço terapia até hoje. E eu falo, gente, quem nunca fez terapia, faça. Porque terapia é para a vida. Ela não é só questão para quem tem problema emocional, ou só para quem tem problemas, sabe, de saúde, como depressão, ansiedade, que a gente vai falar mais coisas, né, do decorrer. Então, a terapia, eu falo que ela me salvou. Então, aí eu fui para essa área da terapia. Me formei terapeuta integrativa.
Depois da terapeuta integrativa, queria estudar mais, procurei mais, fui me formar em psicanalista, né? Fui psicanalista, e aí eu fui formando essa área da terapia integrativa. Muitas pessoas me perguntam, mas Josélia, o que é terapia integrativa? Eu ia te perguntar isso agora. Terapia integrativa são várias terapias, são técnicas, tá? São técnicas estudadas que a gente trabalha fobia, ansiedade, medo, depressão, vários traumas emocionais, vários transtornos, vamos dizer assim. E aí a terapia, ela tem desde... Eu gosto muito da que eu mais trabalho, que é a terapia de TRG, que é terapia de reprocessamento generativo. O que é isso, né, Gisele? Esse nome tão complicado, né? É bem complicado os nomes. Mas a terapia de reprocessamento generativo é você identificar o gatilho de que aconteceu aquilo. Exemplo, uma fobia. O que te trouxe essa fobia? Essa fobia, um exemplo de barata. Ela não aconteceu agora. Ela aconteceu lá atrás, algum episódio da sua vida, alguma parte da sua vida, seja ela na infância, na adolescência ou na adulta. O que a gente faz? A gente volta lá atrás, não é hipnose, tá, gente? Que também hipnose faz parte da terapia integrativa, mas não é hipnose, essa terapia que eu amo fazer. Ela é o quê? Ela volta lá na sua infância e vem vasculhando todos os seus traumas até chegar na idade que você tem hoje. Josélia, caramba, é dessa forma. E aí a gente identificando o gatilho onde deu início, a gente vem o quê? Trabalhando através de técnicas estudadas cientificamente, e a gente vem o quê? Substituindo, ressignificando tudo aquilo que te traumatizou, não vai te traumatizar mais. Então, você vai enxergar seu trauma, vai enxergar aquele problema que você passou. Ele vai estar ali, mas você vai saber lidar com ele. Exatamente isso. E não isso deixar ele te dominar. Terapia integrativa, sabe? E é um trabalho que ele não é divulgado, né? Não é divulgado, mas é um trabalho que é lindo, porque a gente consegue salvar pessoas dessas formas, né? Que as pessoas têm fobias, passa por várias depressões, traumas de infância, né? Hoje eu trato trauma de abuso na infância, trauma de fobia, depressão, várias outras coisas. Entendeu? Então, é essa área. Aí eu fui para psicanálise, que a psicanálise é uma psicanálise clínica, né? Que é mais voltado para um consultório, que é aquela do divã, né? E aí, não parei por aí, né? Hoje estou fazendo bacharelado em psicanálise, que eu já sou formada em psicanálise, mas eu estou fazendo bacharelado para ter mais conhecimentos ainda, porque eu amo trabalhar com a mente humana, né? Então, assim, várias coisas. Se for para falar, a gente vai falar a noite inteira sobre terapia, porque é uma coisa que eu amo fazer, eu amo estudar, eu me interesso muito por saber, porque eu precisei, sabe, Léo? Quando dói em você, você sabe que dói nos outros. Sabe? Então, doeu em mim, eu sabia porque eu quero isso para mim, eu quero como fui ajudada, eu também quero ajudar outras pessoas, sabe? Então, é um projeto lindo. E, além disso, eu tenho um projeto, que esse é só voltado para as mulheres, que é um projeto que chama Exército de Mulheres Imparáveis. É um projeto terapêutico, tá? Apesar que as pessoas, por eu ser cristã, acham que é ligado com a igreja, mas não tem nada a ver com a igreja. É um processo terapêutico, onde ali eu trabalho vários assuntos com essas mulheres. Terapêutica, ali a gente faz a cura da criança interior, que é o que a criança que foi ferida lá atrás, ela fere hoje alguém. Entende? Quando você é ferido na infância, você pode ter certeza, você vai ferir alguém quando você tornar um adulto, e se você não for curado. Então, ali eu trabalho alguns temas, e ali a gente também faz essa abordagem terapêutica dentro desse projeto. É um projeto online, que a gente se encontra uma vez por semana, são módulos que eu trabalho. Na hora que aquela turma acabou aquele módulo, a gente entra para uma nova etapa. A gente já está na metade desse módulo, já com algumas mulheres, né, que elas devem estar assistindo, que eu falei para elas que estarias aqui, e a gente, além desse projeto, eu tenho um projeto social, né, que é um projeto 0800, tá, que eu faço com pessoas que não têm condições de ter acesso a esse trabalho de terapêutica, sabe? Porque a gente sabe que veio essa pandemia, com a pandemia muitas pessoas perderam seu emprego, muita pandemia, comércios se fecharam. Então, assim, a gente sabe que a dificuldade financeira está para todos. Então, eu tenho esse projeto. Né? Hoje eu tenho algumas vagas sociais que eu disponho para estar cuidando dessas pessoas, sabe? E aí tenho lá um direitinho, sabe? Porque a gente sabe como é que é a população, mas eu tenho uma lista de pessoas que eu vou chamando conforme vai surgindo essa vaga social.
Beleza. Daqui a pouco, então, vamos falar um pouquinho mais desses seus projetos, divulgar pra galera aí também, para conhecerem um pouquinho mais, né? Pra galera estar mais por dentro aí. Então, quero dar uma boa noite aí pra galera que tá assistindo com a gente, Kátia, Jonathan. Então, galera que tá acompanhando, Kátia, inclusive, falou que aprendeu a amar você. Amém. Rudinei tá participando ali, Carlinho, Alexandre. Então, boa noite pra galera também que tá chegando na live. Desde já eu quero aproveitar também, agradecer aos nossos parceiros, nossos patrocinadores que acreditaram aí no Pode Papo junto com a gente. A Famaco, Fátima Materiais de Construção. Tudo que você precisa, pode ter certeza que você encontra lá. Então, obrigado Famaco, obrigado Tarcísio. A J Produções, inclusive, Kátia, que tá ligadinha. Ó, daqui a pouco vou te entregar em mãos, tá bom? Kátia que ganhou o sorteio aí. A J Produções aí, que sempre dando um patrocínio pra gente aqui no Pode Papo. E então, lembrando que daqui a pouco também tem sorteio. Mas vamos falar daqui a pouquinho. Não saiam, compartilhem a live, vão comentando. Se tiver dúvida, tem alguma pergunta para Josélia? Aproveita a oportunidade também e vamos lá. Josélia, como a gente falou no início, a gente está Setembro Amarelo. O que é o Setembro Amarelo? Da onde surgiu e por que do Setembro Amarelo? Então, Setembro Amarelo, ele foi um mês destinado, né, para prevenção do suicídio. Mas teve um porquê disso, né? Teve um jovem de 17 anos nos Estados Unidos. E esse jovem, sem os pais perceber, ele estava sofrendo de depressão. E aí ele se suicidou no mês de setembro, né? Aí pergunta, José, mas por que amarelo? Ele tinha um carro que ele próprio construiu, que é um carro da cor amarela, que era um carro que ele amava muito. E quando ele cometeu o suicídio, ele, no velório dele, no próprio velório dele, amigos, parentes, escreveram vários cartões, né? E um desses cartões estava escrito prevenção, se cuide, prevenção à saúde, sabe? E tinha vários lacinhos amarelos. E aí surgiu o Setembro Amarelo por conta desse suicídio que foi cometido lá nos Estados Unidos. Então, através desse jovem. Só que assim, já tinha vários suicídios, só que aí foi chamada a atenção até mesmo por conta desses cartões. Né? Esses próprios cartões incentivavam as pessoas para se cuidar, para estar mais atento. E aproveitando esse espaço, porque muitas pessoas acham que depressão, acham que ansiedade é frescura. Exatamente, cara. Eu ia até falar isso agora. Tem muita gente que ainda, não, ansiedade, vai caçar alguma coisa para fazer, depressão, é frescura, né? Ansiedade é falta de Deus na vida. E hoje a gente vê, cara, pessoas que são pessoas de fé. Eu vou citar um exemplo, né? Eu sou católico, tem o padre Marcelo Rossi, que há pouco tempo atrás sofreu uma depressão gravíssima. Exatamente. O padre Fábio de Mello teve crise de ansiedade, crise do pânico. Então, assim, não é claro que a nossa fé, ela nos ajuda muito. Sim. Eu acho que, com certeza, é uma ferramenta muito importante. Sim. Mas não é falta de fé, né? E a gente tem que dar a importância devida. Exatamente. Até mesmo porque Deus já colocou o homem já para isso, né? Que é para cuidar, né? Para cuidar da sua vida. Então, a saúde, ela também precisa ser cuidada. Não é simplesmente só o corpo. E as pessoas dão muita importância para o cuidado do corpo. Eu tô muito gordinha, eu vou para academia. Eu preciso fazer uma dieta milaborante, mas a sua mente está sobrecarregada. E quando a sua mente está sobrecarregada, Léo, começa a vir para o seu corpo. Quando o seu emocional está sobrecarregado, ele vem para o seu corpo. Você pode ter certeza que vai começar a gerar doenças, que a gente chama, né, na psicanálise, na terapia, que a gente fala que é o psicossomático. O seu corpo começa já a reagir a alguma coisa que aqui dentro não está cheio. É igual você encher o seu copo de água, ele vai transbordar. Se você for colocando, vai transbordar. Hoje é uma palavra, hoje é uma decepção, amanhã é um trauma de infância, é uma decepção que você passou. Se você não cuidar, chega um tempo que você não aguenta, não suporta. E aí é uma coisa que é o seguinte, né? Que nem você falou, realmente, às vezes a gente se preocupa com o corpo, e aí você tem uma situação, eu tô com um corte no dedo, eu sei que vou passar uma pomada, tô com dor de cabeça, eu vou tomar um remedinho para dor de cabeça. Sim. A mente, às vezes a gente não dá essa atenção, e aí acaba que vão surgindo vários efeitos. Você tem uma herpes emocional, você tem gente que tem problema de pressão, tem gente Psoríase, Psoríase, pressão alta. Você acha que dor na coluna, às vezes, é só porque você tá lá com uma hérnia de disco? Sim, pode ser. Mas pode ser seu emocional. Eu conheço pessoas que chegam toda travada e vai no ortopedista, chega lá, mas ela não tem nada na coluna.
Essa dor que ela está sentindo na boca do estômago não tem nada a ver com o que ela está me relatando. Porque é o emocional. É o emocional. Coluna você carrega sobrecarga, sabe? Então, assim, eu tenho um pouquinho de cada graduação, como eu falei, a terapia integrativa, a gente estuda um pouco do corpo humano e a gente estuda o que pode vir causar e algumas dores, algumas coisas, sabe? Então, assim, tem pessoas que adquirem, tem relacionamentos conturbados. Ela começa a gerar na parte genital, na parte emocional. Se você reparar, a maioria das mulheres que sofrem com problema de útero são mulheres que sofreram no emocional. Caraca. Se tiver alguém aí na live falar assim, eu sofro por isso, pergunta como que é a vida emocional. Entende? Então, tem coisas que a gente às vezes para assim, cara, eu vou cuidar só do meu corpo. Mas e a mente? Porque as pessoas ainda não têm essa noção da importância de cuidar da mente. E aí entra até numa questão do seguinte também, né? Que aí eu não sei se realmente... porque a gente tem algumas situações. É a falta mesmo de interesse de cuidar ou se ainda é a questão do preconceito? Porque tem muita gente que ainda tem também esse preconceito. Tem. Ah, não, fazer terapia? Não tô maluco, eu não sou maluco. Exatamente entendeu? Isso. Então, e aí também a questão de realmente não dar importância. Ah, não, cuidar da minha mente? Não, eu tô bem. Não é frescura, é só uma coisa passageira. E realmente, quando vai ver, se tornou uma bola de neve tão grande, né? A minha mãe tá assistindo, né? Boa noite, mãe, benção. E ela falou que, não essa questão mas ela falou que exatamente essas dores aí, que ela se identificou exatamente com a sua fala. Exatamente. Né? Exatamente. A maioria das pessoas que vão ao médico e faz exame, faz bateria de exame e não encontra nada, você pode ter certeza que ela está com um problema de psicossomático. Ela está somatizando algum problema, algum trauma, seja ele, como eu te falei, lá na infância ou agora. Josélia, mas lá na infância, eu fiz um vídeo esses dias no TikTok, não foi nenhum vídeo, foi um pedacinho do encontro que eu postei, e uma pessoa me questionou, por que tem que mexer na ferida, Josélia? Por que tem que mexer lá no trauma? Porque ele não está curado, ele só está tampado. E pode ter certeza que ele está te atrapalhando fazer alguma coisa na sua vida, seja ele um relacionamento, seja ele uma vida profissional, seja ele algo que te trave. Você está entendendo? Então, assim, o emocional, a mente, ela é muito poderosa, mas ela também é poderosa para catar as coisas ruins, não só as coisas boas. E aí eu ia falar, quando eu comecei, eu até lembrei agora, ou é o preconceito ou é o medo, né? Porque a gente tem medo também de lidar com aquilo que a gente não tem domínio. Porque dói, né? E dói, né? Eu vou mexer no negócio, porque muitas das vezes a gente prefere fazer aquilo que o pessoal fazia antigamente, né? Eu vou varrer para debaixo do tapete, vai ficar ali quietinho, em algum momento eu vou esquecer. Exatamente. Então, mas não esquece, e aí é onde que gera a questão dos gatilhos. Exatamente, não esquece, porque aí acontece as questões dos gatilhos e acontece o psicossomático. Pode ser, não esquece, porque sempre quando tem uma situação parecida, opa, não vou fazer. Porque o que acontece? Eu mesma era uma que eu tinha medo de falar em público. Hoje eu não estaria aqui. Eu tinha esse gatilho imenso em mim, porque lá na minha infância eu fui muito travada em falar em público, eu morria de medo de ler na escola. Josélia, mas o que isso tem a ver? Tem a ver com a mente, era um bloqueio que eu tinha. E eu precisava desbloquear isso, a minha mente estava paralisada, sabe? Então, a questão da mente, ela é muito poderosa, então a gente tem que prestar bem atenção. Opa, deixa eu me analisar, isso não está dando certo. Olha, eu estou sentindo isso, estou indo no médico, não está resolvendo. Tem alguma coisa ali. E aí, voltando lá no suicídio, é algo que eu quero deixar bem enfatizado, sabe? É a questão da família participar. Porque a família, muitas das vezes, é o papel mais importante que tem do cuidado com essas pessoas que têm esses problemas, esses transtornos. A família é o principal, né? Você falou da questão do suicídio, né? Que a família, inclusive, não se deu conta. Tem realmente essa dificuldade para identificar essa questão da depressão? Tem alguns caminhos para a gente identificar? Ou realmente é muito difícil, assim, a gente identificar isso no seio familiar, Josélia? Aceitação, primeiro. Tá? Eu falo que é aceitação, porque o que eu atendo muito adolescente, as mães costumam não querer aceitar. Meu filho não tem isso. Minha filha não tem isso. Então o preconceito parte por parte até da própria família. Exato, principalmente. Eu achava que o preconceito era só das próprias pessoas que... Não, principalmente da família. Porque a família não quer aceitar que tem, sabe? Então, começa dentro de casa. O próprio preconceito é a frescura, ela não quer fazer. Tem uma adolescente que há pouco tempo ela estava se cortando, sabe? Se cortando. E aí o que
ao invés do pai conversar o que está acontecendo, vou pedir ajuda, que eu não estou conseguindo sozinho, que aí entra ajuda terapêutica, entra ajuda psicológica. E até então, se for o caso, um psiquiatra. Mas isso vai ser sempre caminhado, sabe? E aí o que acontece? O pai não aceitou, falou que era frescura. Deu uma coça na menina. E aí o que era um trauma se gerou um trauma maior. Pergunta pra mim onde tá? Debaixo do tapete. Qualquer momento ela pode explodir. É já um caminho pro suicídio. Entende? Então, a prevenção é o quê? Orientação. Família ficar atenta, observar diferente o filho, observar, eu falo filho porque eu trabalho muito com adolescente, mas não é só o filho, é o adulto. Observar como está sendo, como que tá, porque se é uma pessoa muito falante, como que ela tá quieta, tá mais trancada, algo diferente a gente começa a reparar, tá acontecendo alguma coisa. E dá sinais que está acontecendo, sabe? Porque você começa a notar que a pessoa fica mais triste, mais isolada, não quer ter mais contato, sabe? Então você observa e percebe isso. Entende? Então tem que ter esse olhar da família. Tem que ter. E o segundo olhar é o quê? Não consegui, vou pedir ajuda. Vou pedir ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Eu sempre falo, gente, não tenha vergonha de pedir ajuda. Porque se você tiver vergonha, você realmente pode estar o quê? Com uma pessoa suicida dentro de casa. Então, assim, é algo muito importante. E o Brasil é o 8º país que mais comete suicídio. Nossa. E como é que isso vem numa crescente, principalmente você falou que cuida muito de jovens, né? E como é que isso vem numa crescente tão grande com os jovens, com cara? Os jovens. São muitos jovens hoje que a gente vai ver os números e que, assim, é muito alto, cara. São muitos jovens hoje realmente se suicidando, são muitos jovens hoje depressivos. Sim. Né? Eu não sei como é que seria escalonado, mas eu acho que a quantidade de jovens que hoje a gente vê nessa questão da crise de ansiedade, da questão do pânico e da depressão é muito grande. E chegando realmente ao fato da questão do suicídio. Sim, e o que mais me procura hoje é jovens, de 16 a 18, 19 anos. 16 a 18, 19 anos. E chegam já bem avançado, naquele nível já de não querer mais sair de casa, de não querer mais tomar banho, de ficar trancado, sabe? Tem que ter um olhar muito grande, tem que ter uma divulgação muito grande, porque precisa orientar esses pais que isso não é frescura. Não é frescura. Eles precisam realmente de ajuda. E se os pais não conseguem sozinhos, tem que correr atrás, procurar alguém capacitado que possa estar fazendo. Que tem isso também, tá? Pessoas capacitadas que podem fazer esse trabalho. Porque às vezes vai num, vai no outro, não deu certo, desiste. É frescura, não deu certo. Não é assim, né? E a vida, ela vale muito, né? Muito. Ela vale muito. E esse índice, como você falou, só vem crescendo. Brasil ser o 8º país que mais cresceu aí com o suicídio. É alarmante isso. Muito. Isso assusta. Sim. E assim, exatamente, às vezes por falta de informação. Sim. Dentro da família, por falta de informação desse jovem, por falta de divulgação. Exatamente. Realmente, né? E por medo. Medo Exatamente. porque eu acho que até foi a questão do tema desse ano aí, da campanha do você não tá só, você não tá sozinho. Você não entendeu? tá só. Pedir ajuda também é um ato de coragem. É um ato de coragem, exatamente. Né? Pedir ajuda é um ato de coragem. Você já tá rompendo um bloqueio, um trauma, o que seja seu, sabe? Porque é difícil falar da sua dor, como a gente falou. É difícil falar da sua dor. E eu acho que, assim, muitas pessoas acho que desistem no meio do caminho exatamente por conta disso, né, Josélia? Quando você começa a falar da dor, quando você começa a falar daquele trauma, mesmo que você, né, imagine que vai ser passageiro, acabar não, vou desistir, eu não quero mais, porque dói muito. Sim. Mas é um processo. Acontece isso direto. Eu tenho muitos clientes que eles iniciam, vão muito bem, e já estão muito bem, já estão fazendo várias coisas que não fazia. E no meio, param. Mas depois eles retornam. Porque eles observam, começam a entender que aquilo fez bem para ele. Porque mexer na ferida dói de qualquer um. Quem tem ferida sabe disso. Né? Eu acho que todos nós tem algo que já doeu em nós, né, na nossa vida. Então, mexer na ferida, ela dói. Mas dói para nunca mais doer. Eu falo isso para eles. É meu lema. Dói uma vez, para mais nunca mais doer.
Então, creia que, assim, vai passar naquele processo, que é um processo, mas depois você vai ser curado e aí vai poder ajudar outras pessoas a ser curada também, sabe? E eu amo essa área é uma área que é ampla, sabe? É uma área muito ampla, que tem vários, como eu falei, a terapia integrativa, tem vários métodos de trabalho, várias formas de trabalho, e alguns desses métodos, o seu cliente, ele vai se identificar, sabe? Porque eu tenho cliente que chega lá que só quer falar. Eu só fico de escuta. Que é aquele que mal deixa você dar uma palavra. Mas eu tenho cliente, aquele que só chega lá, só chora. Entende? Mas quando sai de lá, ufa, nossa, tô leve. Sabe? E falar é libertador. Falar é bom que você descarrega. Você tá jogando para fora, o que tá dentro para fora. Por isso que eu falo, tem que ter uma pessoa preparada para te escutar. Porque muitas das vezes a gente não quer escutar. Um pai trabalha, tem a sua correria do dia a dia. Eu estava brincando até com você que você chegou correndo, né? Chegou do trabalho correndo. Sim. E a gente tem isso, porque a gente trabalha numa coisa, é filho, é casa, é isso. A gente tem essa correria, esse estresse do dia a dia. E quando o filho chega para conversar com você, você já está assim, ó. Eu sou mãe de adolescente ainda por cima. Será que isso também seria um dos agravantes? Porque assim, né, a gente sabe que não estamos menosprezando câncer, nem AIDS, Sim. mas hoje a doença do século Sim. é a crise de ansiedade e a depressão. Seria um dos agravantes? Porque realmente a rotina nossa, ela se torna tão correria, cara, que aí a gente chega em casa com o nosso filho cheio de energia, querendo dar um abraço, Sim. a gente não dá uma atenção. Hoje são poucas famílias que você vê se reunindo ao redor da mesa para jantar, para almoçar juntos, que era aquele momento de partilha, de conversar. Exatamente isso. Muito mal, às vezes, é almoçar com o celular na mão, cada um num canto da casa. Então, assim, isso também é um agravante? É um agravante. É um agravante. Hoje, realmente, essa questão da família não parar para ouvir, para observar o que está acontecendo no seu contorno. Lá em casa a gente mudou os nossos hábitos, depois que eu me formei terapeuta, porque eu mudei o hábito de todo mundo. Almoçar, jantar, na mesa. Todo mundo, não tem esse negócio de pegar prato e ir pro sofá. É na mesa. Por quê? Na mesa ali a gente troca uma palavra, como foi seu dia, que é o tempo que às vezes a gente tem para estar todo mundo junto. Porque todo mundo trabalha, todo mundo estuda, um faz curso, outro faz... Então não tem como se parar para reunir realmente, que hoje a gente faz M coisas. Então, assim, a gente precisa arrumar esse tempo para nossa família, para os nossos filhos, principalmente para os nossos jovens, né? Como eu falei, que tem crescido e realmente o que você falou é verdade. Hoje o suicídio ele está matando mais que um câncer. Olha, o câncer é uma doença que assusta. Muito. Se o suicídio está matando mais que um câncer, gente, é a hora da gente se acordar e realmente observar o que está acontecendo no contorno do nosso lar, da nossa casa, dos nossos amigos também, né? Porque às vezes a gente vê um amigo que está depressivo, depressão, a gente também precisa estar com esse olhar. Se a gente não tem capacidade para ajudar, procura aquele que, olha, aquela pessoa ali vai poder te ajudar, sabe? Então, assim, isso precisa levar essa informação. A gente precisa programar essa informação o máximo que a gente pode, entendeu? É isso aí. Então a gente vai continuar. Quero só ir dando uns boa noites aí. O Alexandre que está assistindo, Kátia, Selma Maria, né? Teve mais gente aqui que agora acabou Maria que. É minha mãe. Selma Maria, sua mãe, ó, dona Selma. As mães sempre são as sério. maiores incentivadoras, Nossas né? fãs, né? Não é, cara? Minha mãe sempre participando também. Tudo bem, Selminha? Um grande abraço, tá? Uma boa noite aí. Teve mais gente, a Kátia Emílio também que estava participando. Lembrando que hoje a gente tem sorteio. Daqui a pouco a gente vai fazer um sorteio aí, ó. Tem um boné e temos aí 2 blusinhas, tá bom? Que a gente vai estar fazendo um sorteio aí. Patrocínio do nosso amigo AJ Produções, que é um dos grandes parceiros e patrocinadores aí do nosso Pode Papo. Quem está assistindo a live, curte, comenta. Daqui a pouco a gente vai fazer aí os sorteios. Compartilha com seus amigos, curtam nossa página, @podpapo360, tá bom? Vamos continuar aqui. Josélia, hoje a gente vem enfrentando aí a gente vai falar muito da crise de ansiedade e crise do pânico. O que seria a crise de ansiedade? O que seria essa crise? É a mesma coisa a crise de ansiedade com a crise do pânico? Como é que é isso? Então, a crise de ansiedade tem uma diferença porque a crise do pânico já é uma crise de ansiedade já avançada, né? A ansiedade ela, né, é a doença do século, né? Essa doença do século, como eu já falei, essa ansiedade, ela sempre existiu. E também já falei lá no início que todos nós temos ansiedade. Seja ela a ansiedade boa e a ruim.
Por que que essa ruim? Essa ruim é aquela que prejudica a nossa saúde, que prejudica a nossa vida, né? E tem crescido muito, 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 tá? Tem crescido muito. E como identificar essa crise de ansiedade? Poxa, é ansiedade. Porque todo mundo hoje fala que tudo é ansiedade. Ah, é ansiedade, é ansiedade, é ansiedade. Realmente, você consegue observar, até mesmo por conta... Tem alguns sintomas que a ansiedade ela tem, ela parece ser um ataque cardíaco, que é uma aceleração. Ela começa a ter aquele princípio de medo, começa a ter aquela parte de querer ficar isolado, não querer ter mais contato com tanta gente, que aí já vai partindo, porque tem ansiedade, aí vem as síndromes, que é pânico, é medo, e aí vem até chegar a depressão. Né? Se você não cuidar da ansiedade, você pode ter certeza que ela vai chegar numa depressão. Tá? E a ansiedade, realmente, ela é algo que está preocupando muito, porque muita gente acha que é frescura. Muita gente acha que é frescura. Então, a gente precisa ficar alerta. E como cuidar disso? Pedir ajuda, né? Tem que entender que isso realmente é uma doença. Uhum. Como observar melhor da ansiedade? Quando passa do seu limite, ansiedade, eu tô com uma ansiedade, hoje me deu aquele friozinho na barriga porque eu vou apresentar um trabalho. Isso é normal. Isso é normal. Acho que é uma boa questão. Como identificar essa... Isso é normal. Isso é normal. Mas quando passa já... te paralisar, é algo que você não quer fazer, que está te paralisando, aquilo já começa a ser ansiedade ruim. Ansiedade ruim. E essa ansiedade ruim, ela realmente começa a te dar aí alguns sintomas, que aí começa o ataque cardíaco, que parece que você vai morrer, que é crises e crises fortes, sabe? Você já acha que você já está tendo um infarto, tá? Quando eu falo para você, porque eu já cheguei nesse ponto de ter ataque cardíaco, achar que estava com ataque cardíaco, chegar lá, tá tudo ok, sabe? Então, assim, tem como você identificar da ansiedade boa, da ansiedade ruim. A ansiedade boa é aquela que dá aquele friozinho na barriga, aquele medo, né? E aí, a ansiedade ruim é aquela que já está ultrapassando, que está te bloqueando a você fazer as coisas. Isso daí já não tá bom. Ah, Gisele, como tratar isso? Tá? Ajuda terapêutica. Visão familiar de entender essa ansiedade boa de ansiedade ruim, tá? Que tem que ter a visão dentro de casa, porque tem que partir de casa, porque quem é ansioso, geralmente ele não vai querer um tratamento, ele não procura, ele simplesmente sente as dores, sente tudo, vai no hospital e acha que está tendo um ataque cardíaco. E manda procurar ajuda. Ah, não vou não. Muitas das vezes não vão procurar sozinho. Então, a gente tem que ter esse olhar, sabe? E procurar uma ajuda psicológica, terapêutica, sabe? E, se for o caso, vai ser encaminhado por um psiquiatra, que é o único, tá? Que é o único que pode dar medicação. É um psiquiatra, tá, gente? Não pode pegar da amiga, eu quero dizer isso aqui bem claro, porque eu já tive clientes meus que pegou da mãe, que já trata com psiquiatra, porque estava com crise de ansiedade, tomou da mãe. Não pode. Chega uma hora que você não é a dosagem certa para você, não é. Então, tem que o quê? Ir num psicólogo, num terapeuta, tá? E ali identificou que realmente aquela ansiedade, ela já está muito avançada, que ela não vai controlar apenas só com ajuda terapêutica, ajuda psicológica. Vai ser encaminhado para o psiquiatra, tá? O próprio psiquiatra, que pode encaminhar, e o único que pode encaminhar para medicação. Tá? É o único que pode receituar medicação, é o psiquiatra. E ele vai dar a medicação, vai tomar e vai estar aquele controle. Fobia, você me perguntou sobre fobia. A fobia já passa da ansiedade. Ela também já passa da ansiedade. Já passa da ansiedade. Porque a ansiedade, eu falo que é a porta para os outros mal. Se você está aí você que está ouvindo, tem ansiedade, trata da ansiedade para não virar uma fobia, porque aí você já vai começar a te travar totalmente. Que aí a fobia também já é uma outra medicação, um outro tipo, tá, de tratamento que vai ser passado também para o psiquiatra. Mas a porta é a ansiedade, tá? Você verificou que aquilo você não está conseguindo controlar, que aquilo está passando do seu limite, aquilo já é ansiedade ruim. Bora procurar ajuda. Procurou ajuda, viu que só a terapia, que só o diálogo, só a conversa não adiantou,
Aí vai ser encaminhado para o psiquiatra. Como que eu posso, estou no início de uma crise de ansiedade, o que eu posso fazer? Respiração. Josélia, que é isso? Respiração? Uma coisa tão simples. Sim, respiração. Respiração. Respirar faz muito bem. E a gente respira errado, porque a gente... Sabe? A respiração não é essa. A respiração é aquela que você puxa, enche seu pulmão e você solta lentamente, devagar. E aí, quando você está com crise de ansiedade, Josélia, mas eu não consigo nem respirar. Acalma. Procura um lugar mais calmo e respira, 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 respira. Você vai perceber que aquela crise vai abaixando, tá? Não conseguiu controlar? Vai para o hospital, que aí lá eles vão ter uma medicação preparada para aquilo. Mas procura o quê? Respiração. Tomar bastante líquido, tomar bastante água, ainda mais que esse calor, né? Tá quente pra caramba. Tomar bastante líquido. Exercício físico ajuda muito para quem tem ansiedade. Porque às vezes fala assim, não vou fazer porque eu tenho ansiedade. Ele é uma ajuda. Sabe o que me ajudou na minha crise de ansiedade? Corrida. Além de fazer bem pro meu físico, que aí ainda a autoestima levantou, porque eu emagreci pra caramba, emagreci 13 quilos com corrida. Hoje eu tô meio, devagar na corrida, preciso voltar. Mas... eu ficava vendo as fotinhas todo dia sua, do Dinei lá, eu também postava, agora eu não tô encontrando vocês mais na atividade, não. Eu tô conseguindo tempo, porque eu trabalho durante o dia, em outro trabalho, pra mim também, então. E à noite eu tô o quê? Trabalhando como terapeuta. Então, assim, e corrida, mais a nova graduação, então assim, eu me... dou um jeitinho ali, mas eu preciso voltar, sim, fazer meu exercício, porque é uma coisa que me ajudou muito quando eu estava em crise de ansiedade, era a corrida. Por quê? Você respira, você tem que respirar, você respira, além de respirar, você vai estar com a cabeça mudada, porque a ansiedade é o quê? A ansiedade é o medo do futuro. Você sabia disso? A ansiedade é medo do futuro, do que vai acontecer amanhã. Pode acontecer. O que vai acontecer amanhã? Amanhã eu tenho que levantar, tenho que fazer isso, isso, isso. Já fiquei ansioso. Para quem é ansioso, já fica ansioso. Então, o futuro, para quem é ansioso, traz muito medo, muita aflição. O futuro, ele é difícil para quem é ansioso. Assim, pode ser uma pergunta boba, mas eu acho que... Não, nada é bobo. Tem gente que fala que a ansiedade é o medo do futuro e a depressão é quem vive do passado. Sim, exato. Não é boba, não. Realmente. Seria exatamente... É isso. É exatamente. Simplificando tudo que a gente falou, é isso. Você tem medo. O ansioso, ele tem medo do amanhã. E o futuro daquilo que passou. E ele se prende para não acontecer aquilo que passou. Porque o depressivo, qual é o primeiro sintoma do depressivo? Se trancar. Se prender. Tirar a vida que ele acha que ele não tem mais valor para essa vida. Entende? Então, ele tem medo do que já aconteceu, do que já passou. Seja ele e as coisas. Foi aonde eu falei. Vai juntando, acumulando trauma, que chega um tempo que se prende. Entende? Então, sim. E o ansioso, ele pode ter também alguma coisa, o gatilho, tá? Um gatilho que aconteceu para dar aquela ansiedade. Tudo tem um gatilho. Como que ficou ansioso? Ninguém fica ansioso de um dia para o outro. Tô com ansiedade. Não, tem um porquê. Alguma coisa causou aquela ansiedade nele. E aí a gente entra com trabalho, como eu, terapeuta integrativa, eu entro lá com trabalho de investigação, aonde que aconteceu aquilo e por quê. Entende? E aí a gente vai começar identificando, ressignificando, dando outro sentido, dizendo assim, para aquele trauma. E aí você vai percebendo que a sua crise de ansiedade, ela vai sumindo, que um pouco você sozinho se controla. Ao ponto de você conseguir se controlar. Que é aquilo, todo mundo é ansioso. Todo mundo é ansioso. Eu já estava ansiosa para vir para cá. Todo mundo é ansioso. Fica ansioso. E quem já tem indício de ter, fica mais ansioso ainda. Começa a dar dor de barriga, vou mentir, é verdade. Só que a gente consegue controlar. Hoje eu consigo controlar a minha crise de ansiedade. Hoje eu consigo. Josélia, você vai fazer palestrar, porque hoje eu palestro. Então, normal. Se fosse um tempo atrás... já estava tendo ataque fulminante. Achava que estava tendo ataque fulminante. E realmente acontece de ter ataque fulminante. Porque você vai sentindo. E acontece de realmente não suportar. Entende? Então, é algo preocupante. É algo que tem crescido muito. É algo que precisa ser prevenido. Gente, bora cuidar disso. Fazer, sim, esses cuidados que a gente falou. Exercício físico. Uma caminhada. Josélia, não gosta de correr. Caminha.
Vai passear, pega o seu cachorro, vai passear durante a tarde. Não precisa ser um exercício físico se você não gosta, entendeu? Sair daquele mundo e parar de ficar pensando sempre naquilo que vai acontecer. Sabe, Gisele, mas como que a gente domina a mente, né? Nossa, realmente é a pergunta agora. Como dominar a mente? Então, eu estudo programação neurolinguística, que é o PNL. A reprogramação neurolinguística é você programar a sua mente, sabe? Então, eu programo a minha mente para mim algumas coisas, não sentir dor, que aquela dor não está doendo tanto. Gisele, mas como você consegue isso? É tudo técnica, tudo técnica. Por isso que eu falei, eu gosto desse meio aí, cada hora eu vou estudando um pouco de coisas. Então, assim, você consegue reprogramar, ressignificar aquele trauma, sabe? Gisele, você vai ver o trauma. Aconteceu, não vai ter jeito, não vai apagar da sua mente. Mas aquilo não vai te traumatizar, te machucar. Eu tenho um caso de pessoas que foram abusadas no passado. E hoje ela não consegue ter relacionamento emocional. Por conta dos traumas, que acha que todo mundo que vai chegar vai fazer a mesma coisa que aquela pessoa fez, sabe? E aí o que acontece? A gente precisa ressignificar isso. Porque ela, às vezes, ela está perdendo oportunidade. Às vezes não, com certeza está perdendo a oportunidade de ser muito feliz na vida emocional. Porque todo mundo merece ser feliz, entende? Então, assim, você ressignifica o seu trauma. Então, assim, tem como também, tá? Também trabalho com essa parte, porque a terapia, como eu te falei, a terapia integrativa, ela entra um pouquinho de cada parte, entendeu? Então, assim, tem como fazer, sabe? Entendi. É interessante, né? A mente é algo que é uma coisa de louco. A mente realmente... Como é que pode, né? Assim, e controla literalmente tudo, cara. Tudo. Tudo. Você percebe, assim, um campeonato, né? Vamos dizer aí. Campeonato vamos falar de skate, que a Jota gosta muito, de skate. Você quer superar sempre o seu limite. Você quer sempre avançar naquilo que você quer fazer. Você começa a reprogramar que você é capaz, porque você errou uma vez, errou outra vez. Você vai se programando, não, eu consigo. Minha mente é capaz, eu sou capaz de acontecer aquilo. Porque a gente é capaz, Léo. A gente é capaz de fazer as coisas. Você é capaz de chegar onde eu falo que você só não chega onde você não quer por conta de você mesmo. O único que pode te parar é você. E eu acho que aí a gente vai entrar até numa outra questão também, mas também se preparar para, se não conseguir, tentar de novo. Sim, porque acaba que também na primeira derrota é onde que a gente se frustra. Exatamente. Galera, olha só, pausazinha aí que a gente acabou de receber aí, ó. Caraca, hein? Esses nossos parceiros, bom demais, hein? Eu vou deixar a Josélia continuar falando ali, eu vou atacar aqui, então eu quero agradecer ao parceiro Ricardinho, né? Ricardinho, lanchonete maravilhosa ali do lado da Retiro. Mandou uma porçãozinha de batata pra gente no Talento. Obrigado, Ricardo, nosso parceiro. Acredita aí. Legal. Então, quer um hot dog, tá com preguiça de cozinhar, vai lá, pede um hot dog, pede um lanche, pede uma porção de batata dessa aqui. Gente, é uma janta praticamente. Então, obrigado, Ricardo, pela parceria sempre. Vou aproveitar enquanto chegou a comida, a Josélia vai comendo aí, que eu vou mandar um abraço pra galera que tá aqui. Cheiroso. Tá cheiroso. Patrícia Mendonça, que tá assistindo aqui junto com a gente. A Kátia, minha mãe, Alexandre. Então, quero mandar um abraço pra galera que tá aí, né? Gustavo, daqui a pouco a gente faz o sorteio. Então, vão comentando, vão compartilhando aí também com os amigos, para daqui a pouco a gente pegar e fazer o sorteio. Gente, eu vou ter que experimentar essa batata aqui, ó. Tá bonita? Vocês não têm noção do quanto que parece que tá bom, cara. O cheiro tá maravilhoso. Simplesmente sensacional, cara. Muito bom. Ricardo, muito obrigado. Kátia, esses dias a gente fez o sorteio aqui, a Kátia ganhou. Já tá em mãos, tá, Kátia? Daqui a pouco a gente vai dar um jeitinho de chegar até você aí, a sua xícara. E hoje tem sorteio, tem 2 blusinhas e um boné pra gente estar pegando e fazendo um sorteio aí daqui a pouquinho. Tá bom? Vou mastigar, hein? Gente, tá bom demais. Pode comer, não precisa ficar com vergonha não, José. Amanhã a gente pega, vai correr, que aí é bom, né? Que já corre, já queima a batatinha e já trabalha a mente também. Arrumar esse tempo. Não é? Josélia, a gente falou um pouquinho aqui a respeito, que você falou... Opa, José tá participando, Elvis, grande abraço, hein, Elvis? Tem que pegar o seu brinde, hein, Elvis? Ó, boa noite, meu amigo.
A gente falou da questão da pandemia. A pandemia literalmente foi um divisor de águas na vida de todo mundo. Sim. É um outro gatilho aí também para toda essa situação e até mesmo para todo esse cenário que a gente vem vivenciando? Exatamente isso. A pandemia, ela trouxe os problemas emocionais, né, mentais, né, porque você ficou preso, né, a gente está acostumado a ter uma vida ativa, né, e a gente ficou privado dentro de casa, vamos dizer assim. Veio a questão do medo, porque ninguém sabia o que ia acontecer e um monte de pessoas morrendo. E aquela fobia, medo de você morrer, pegar a doença e morrer, né? Porque eu falo pra você, eu falo de mim própria, porque quando eu peguei, eu falei, eu vou morrer. Todo mundo tá morrendo, eu vou morrer também. E aí veio. E com isso, a gente veio arrastando. Veio também o pós-Covid, né? Vamos dizer assim. Porque teve o Covid e o pós. Porque veio as sequelas do Covid, né? Tem as sequelas do Covid, que quem pegou Covid teve alguma sequela. E o medo de pegar de novo, né? E o medo de pegar de novo. E assim, eu falo pra você, espirrou, eu pego Covid, que eu peguei 3 vezes. Nossa, mãe. 3 vezes. E as 3 vezes eu fiquei ruim. Sim, tem Deus tem um plano. Eu falo que Deus tem um plano. E o que que acontece? Isso só vai te criando o quê? Se você não cuidar daquilo que foi adquirido, porque aquele medo, aquele trauma que trouxe pra gente, isso causou muita coisa. Muitas pessoas ficaram frustradas porque perderam o comércio, fecharam portas que custaram muito tempo construindo. Depressão, veio ansiedade, porque pensa, você construir tudo que você levou anos e de repente viu uma pandemia que te prende em casa 2 anos e você perde tudo. Muitas pessoas passando necessidade, passando até fome. Então, o que que acontece? A pandemia, ela veio aí e rebentou com a saúde mental de muitas pessoas. E se afastando de entes queridos, né? Porque Sim, querendo ou não, assim, sim. acabou que nessa questão de isolamento, literalmente tinha muita gente acostumada a estar sempre, né? E realmente, tem pessoas isoladas até hoje. Sim, cara, você falou, eu me lembrei, eu conheço gente que depois da pandemia, com toda essa questão, Sim. que não sai de casa, Não não sai de casa. Já tomou todas as vacinas e não sai de casa. Não sai de casa, mano. Eu conheço várias. E, inclusive, eu até trato uma. Que ainda por cima ela não vai até mim, é online. Porque ela não tem contato com as pessoas. Não tem. Ela recebe as pessoas na gretinha da coisinha da casa dela. Entende? Aí essa semana eu até fiquei emocionada porque ela saiu de casa. Foi no churrasco, que tava várias pessoas. Eu falei, olha, tá tendo evolução. Então, assim, é importante você entender que você tem que cuidar da sua mente. Tem que cuidar, porque se você não cuidar, ela vai transbordar, Léo, ela vai transbordar. Então, assim, não é só o corpo físico, dentro também, a mente, ela também precisa de cuidado. A mente também precisa dessa atenção, sabe? E a pandemia, ela foi realmente o escapim para que tudo isso viesse à tona, sabe? Uma coisa que já existia, só que com a pandemia, por conta de você se privar, essas coisas todas que aconteceu, o medo, sabe? O medo de perder, o medo, sabe? O medo consumiu as pessoas muito mais. Hoje eu entendo as pessoas com muito mais medo. Eu vejo pessoas com muito mais medo, sabe? Então, assim, é preocupante, é preocupante. E ainda há pessoas dessa forma que ainda estão vivendo o mesmo cárcere lá da pandemia, sabe? E elas precisam chegar a esse conhecimento a elas, sabe? Que, peraí, vamos viver, tem cura, né? A vida é importante, todas as vidas são importantes, né? E a gente precisa cuidar, realmente precisa ter esse cuidado, esse olhar, sabe? E assim, é muito bacana, não só o Setembro Amarelo, sabe? Eu acho que deveria ter muito mais divulgação. Isso em rede nacional, isso seja municipal, estadual, precisa ter várias campanhas, porque, como eu te falei, o Brasil é o 8º país que mais cometem suicídio. É um nível muito alto. É um nível muito alto. E, de fato, para levar a informação, né, Josélia? Porque, sim, é o que a gente estava falando também. Muita gente ainda tem esse preconceito. Né? O preconceito de achar que é uma frescura, o preconceito de, não, eu não vou cuidar porque eu não tô maluco, é coisa de louco, e não é, cara. Coisa de louco. É hoje muito necessário e realmente um ato de ter coragem de a gente correr atrás, de cuidar da mente, porque, sim, cara, os efeitos são catastróficos. Cara. E realmente essa informação, ela precisa ser aberta, Léo, sabe por que ela precisa ser aberta? Porque realmente a gente tem essa cultura.
Essa cultura que terapia é para maluco. Porque a gente já foi criado com essa cultura. A gente já veio dessa cultura dos nossos pais, dos nossos avós. Só vai no psicólogo, no psiquiatra que é maluco. Gente, nós temos essa cultura. E eu falo para você, eu também tinha essa cultura. Eu era ignorante nessa parte, porque eu também tinha essa cultura. Até então, eu sofrer e perceber que, opa, eu preciso. E eu faço terapia até hoje, Léo. Faço terapia até hoje, porque eu preciso. Porque eu lido com várias vidas, várias fobias, várias pessoas com M's e histórias. Peraí, eu tenho que despejar em alguém também. Despeja em mim, mas deixa eu despejar em alguém. Mas eu preciso de terapia, porque eu também tenho as minhas limitações, eu também tenho os meus traumas, os meus bloqueios, que eu preciso também, opa, preciso olhar, preciso cuidar. Porque chega um tempo que você não aguenta, você transborda. E aonde vem, realmente. E eu falo pra você que eu passei por isso. Quando eu falei que sua mãe falou que se identificou aí, eu passei por isso. Eu perdi um útero, eu tirei meu útero. Porque eu tava com o meu emocional tava tão abalado, passei por várias coisas emocionais, que eu, ao invés de procurar ajuda, falar do que eu estava sentindo, não, eu engoli. Quis fazer igual todo mundo faz. Colocar debaixo do tapetinho, varrer e tampar. Sabe? Sou forte. Eu não. Comigo não. Já sou terapeuta, entende? E foi depois de formada. E aí eu falei, opa, quando dei, pá, estourou. Falei, meu Deus, que dor é essa? Por que eu tô sentindo isso? Vou no médico, falei, nada, no começo não achava nada, no final gerou, porque você vai o quê? Vai enfatizando, a dor vai vindo, até que um dia realmente ela vem. E aí, precisei retirar o útero, porque o meu emocional já estava muito abalado, entende? Então, eu falo não só porque eu sou terapeuta, porque você que é cliente, não, porque eu passei. Porque aquilo quando você passa, você tem certeza do que você está falando. Sabe? Então, assim, eu passei e precisei, sim, de ajuda. E eu até hoje procuro ajuda. Adoro fazer terapia. Eu adoro fazer terapia, porque terapia... realmente você sai assim, tô leve. Você tira um peso das costas. Exatamente, é mais ou menos isso. Parece que eu deixei ali no consultório, tô leve. E assim, é muito maravilhoso. Eu aconselho todos a fazer, todos. Faça a terapia, gente. Faça a terapia que vocês vão ver. Faça uma sessão e depois você me diz o resto. Você já fez terapia, Léo? Não. Não. Mas eu vou fazer, tô com vontade de fazer. Acho Faz. que é necessário, né? A gente precisa equilibrar ali realmente as energias, a gente saber lidar com os problemas, né? Eu sou um cara que, assim, eu me sinto muito ansioso. Sim. Eu tenho talvez essa questão realmente da ansiedade, tem hora que ela dá umas extrapoladas aí, no sentido de perder uma noite de sono. Ao mesmo tempo que é uma ansiedade boa, tá mas ela já vai, né, que perde uma noite de sono, que fica muito ansioso para aquela questão que tende a acontecer, o que você nem sabe se realmente vai acontecer. Então eu tenho um pouquinho... o futuro aí. Então você pode já dar uma cuidadinha nisso aí, porque já pode ter já um pezinho já para ansiedade, é ruim sim. Então vamos... É bom olhar. É bom olhar. Sabe por quê? Porque aí entra aquelas... Vai para aquele caminho. Ansiedade, vem as fobias, os medos, aí começa, vai embora, até que chegue na depressão. E a depressão, ela é lá ao fundo. Então vamos fazer um sorteio e vamos falar da depressão um pouquinho. Gustavo, tá na agulha aí pra gente fazer sorteio? Já foi até feito. Já foi feito? Pra ela. Pra quem, gente? Duvido você adivinhar. Rapaz do céu, eu tenho até medo de saber. Maria Aparecida. Nossa, a dona Bia participou tanto da live hoje aí, comentando que... Então, dona Bia aí ganhou uma blusinha, ó. Ela foi agraciada. Caraca, hein, dona Bia? Depois faço questão de entregar pra senhora. Minha mãe, desde quando a gente começou as lives, sempre participando. Obrigado, tá, mãe? Você é minha maior incentivadora, você é minha maior parceira. Brigadão. Então já tá aqui separadinho, vou te entregar. Mais um? Vamos fazer mais um e daqui a pouco a gente faz o outro. Beleza? Saiu pra ele, José Kátia. José, que é o esposo da Kátia, então o bonezinho já tá aqui. Quando eu for entregar a caneca da Kátia, já vou aproveitar para te entregar então seu boné. Tá tudo em família. Obrigado aí a galera que tá sempre participando junto com a gente. Daqui a pouco a gente faz mais um sorteio aí, tá bom? Obrigado vocês que estão assistindo junto com a gente, que estão participando, né? Então vamos lá. Josélia, a gente falou um pouquinho das fobias, a gente falou um pouquinho da ansiedade. Sim. E aí a gente vai aprofundando um pouco mais, que a gente chega de fato na questão da depressão. O que é a depressão? A gente tem alguma explicação assim do que é a depressão para o pessoal entender um pouco melhor? Não tem uma explicação, porque assim, cada sintoma, cada fato, cada trauma e cada pessoa, né?
Cada pessoa, ela sente diferente da outra. Nem o que me traumatiza, de repente faz, é um trauma para mim, para você, de repente, não é um trauma, é uma bobeira. Sabe? E aí que entra o X da questão de você começar a observar. Porque, como a gente falou lá atrás também, que muitas pessoas acham que é besteira, é falta de Deus, é falta de orar, falta de rezar, entende? O que acontece? A depressão, ela vem, é aquela escala, né? Vai vindo cada coisa. Então, ela já vem mostrando para você que ela tá indo pro caminho da depressão. E quando chega a depressão, que já é, vamos dizer assim, a bomba relógio, você observa, porque assim, realmente não tem uma classificação, porque cada cliente, cada paciente, cada pessoa, ela apresenta uma depressão de formas diferenciadas. Eu tenho cliente que se deprime, se tranca, mas eu tenho o depressivo que trabalha. Eu ia te perguntar, eu te perguntei exatamente por isso, porque assim, né, a gente tem... Ah, não, se suicidou, mas estava com depressão, mas estava rindo. Sim. Não, ele está com depressão. Sim. Então, assim, realmente, cada pessoa tem uma reação diferente. Tem uma reação diferente. Nós somos diferentes. Nós temos DNA diferentes. E aí, o que acontece? Eu reajo uma dor diferente da sua. A minha dor, de repente, para você é bobeira. Ah, tira isso de letra. E tem gente que, poxa, aquilo que você passou, eu não suportaria. Você tá entendendo? Então, assim, cada pessoa, ela reage de uma forma diferente. Como ela recebe aquilo, sabe? E aí, então, ela não tem como você classificar a depressão. Ah, a pessoa tem depressão porque... Não existe isso. Cada pessoa, ela recebe de um jeito. E o que acontece? É observando. Só observando, realmente. E realmente é isso. Tem pessoas que riem pra todo mundo, mas chega dentro de casa, tá deprimido, tá depressão. Por isso que entra a família, porque a família é o seio onde tem todo o contato, sabe o seu caminhar, sabe, olha, ela liga todo dia, não tá ligando mais. Peraí, deixa eu observar. Ela vem todo final de semana aqui em casa, não tá vindo mais. Então, são os alertas, sabe? Que você começa assim, é porque ela não quer. Ah, porque ela tá fazendo frescura, sabe? Então, é esses alertas que a gente precisa observar. Ou ela gostava de estar com gente e hoje ela não gosta mais de estar com gente. Entende? Então, sim, cada pessoa é um jeito. Tem gente que se tranca de uma vez, Léo. Sabe? Tem pessoas que tá com depressão, ela já se tranca de uma vez. Você percebe nítido, mas tem aquele que você não percebe, que é aquele que ri contigo, tá ali, meu brother rindo, chega dentro de casa, tá ali, toma um monte de remédio. Você falou do remédio, é uma coisa que também parece que... Eu não sei se se é modinha isso, mas eu acho que é uma moda muito ruim, né? Porque ao invés realmente de se procurar especialistas, tem muita gente literalmente se drogando com remédios. Se automedicando. Se automedicando. Se automedicando. E acaba que criando uma dependência, da mesma maneira que você tem gente hoje que é dependente de drogas ilícitas, Sim. você tem pessoas que hoje são Sim. totalmente dependentes de Sim. remédio, de medicação. Exatamente. Eu tenho um cliente assim. Exatamente. Infelizmente. Porque a mãe toma, a tia toma, a amiga dá um pouquinho, porque eu tô ansioso, eu tô acelerado, eu tô sentindo que vai vir a crise e assim, não se medicou. E se você perguntar, qual médico você tá consultando? Nenhum. Qual terapeuta que você tá em? Nenhum. Qual psicólogo que você tá em? Nenhum. Ela auto se acha que tá com aquilo e auto toma medicação, sabe? E isso é preocupante. Isso é preocupante. E tá virando uma febre isso, cara. Sim. Né? A gente vê que isso está sendo até abordado na novela agora da Globo, mas isso Sim. E é uma realidade que a gente às vezes achava que estava muito longe, mas não, eu tive um amigo, cara, teve um dia que a gente estava numa reunião, e a reunião estava meio tensa, e ele ficou meio coisa, daqui a pouco ele tirou, acho que não sei se era Rivotril, o que era, colocou umas gotinhas para dar uma... E eu tenho um de colega que espirra de uma vez e já bebe, não conta nem gotinha. Diz que tá muito nervoso, muito ansioso, que aquilo ali acalma. Acalma. Isso ali é naquele preocupante momento também, acalma, né, só cara? que aí vai te trazer algumas coisas piores, que de repente aquela dosagem ou aquela própria medicação não é pra Não você. é pra você. Não é pra você. Porque tem isso, tem graus, tem níveis de ansiedade, tem níveis de... E só aí quem vai te saber isso é um psiquiatra, como eu te falei. O psiquiatra, ele é o responsável para dosar aquilo que você precisa. Então, só ele pode te dar essa medicação. E aí, alertando também você de casa que toma essas medicações, não dá para outro que não é receitado. Sabe? É igual assim, me empresta uma medicação aí, me dá um remedinho aí que o meu acabou. Peraí, acabou? Você consulta com quem? Com, né?
Não é legal isso, entendeu? Então, assim, às vezes você quer ser muito parceiro e você acaba prejudicando a saúde do outro, entende? Então, a gente precisa muito alertar isso mesmo. Tem um quadro muito grande de pessoas se auto-medicando, sabe? E isso é preocupante, é muito preocupante. Então, é necessário que passa o processo, vai no psiquiatra, o psiquiatra encaminha, o psiquiatra sabe a dosagem, o psiquiatra sabe quanto você vai precisar tomar, entendeu? E só ele pode te dar alta da medicação. É uma outra coisa, faz terapia e faz psiquiatra. Eu não aceito, Léo. Se eu vejo que foi encaminhado para psiquiatra, tem que caminhar, terapia com psiquiatra. O meu trabalho sozinho, sem o psiquiatra, a ajuda dele, não vai ser eficaz. Então, eu falo, olha, você precisa de um psiquiatra. O que ele falou? Me dá aí a receita, me dá o seu laudo, sabe? Para saber o que você toma, o que não toma, por que você está sendo tratado. Então, isso é muito importante, entendeu? Porque, às vezes, as pessoas também falam que tem a fobia e não tem a fobia, entendeu? Você percebe a gente que é terapeuta, que é psicólogo, a gente percebe, opa, isso aqui que ele está falando que tem, não é o que ele tem. Né? Moda, TDAH, essas coisas, entendeu? Não é. Né? Peraí, vamos lá. Aí você pede o laudo, não é aquilo, é outro distúrbio, outra coisa, outra conformidade. Então, é necessário realmente que passa para um psiquiatra quando for encaminhado, né? Não é logo procurar um psiquiatra. Tem que ser passado por um encaminhado para um psiquiatra, para realmente saber o que você tem, entendeu? Investigar, sabe? Tem que investigar. Não se automedicar. Isso é para qualquer dor, né? Para qualquer enfermidade. Você não pode se automedicar. Né? A gente tem essa mania de tomar Novalgina. Tá com dor de cabeça, toma Novalgina. Toma Novalgina. Toma Novalgina. E peraí, gente, todo dia com dor de cabeça, você vai tomar Novalgina até quando? Tem alguma coisa, tem um distúrbio, alguma coisa errada ali. Nunca buscar causa, né? Nunca. Entende? E nunca cura. Se auto-medica, entendeu? Roseli, a gente está quase indo para o final, mas tem algumas pautas que eu ainda queria falar. Sim. Eu vi aqui nas nossas redes sociais que você tem, acho que uma palestra, não sei o que é, onde que fala do... O que é o EMI? Ah, esse é Fala o meu projeto. Mim, o que é o EMI? Esse projeto, final do ano passado, é um projeto que veio que, assim, muitas mulheres começaram a me procurar. E são aquelas mulheres que, assim, não tem tempo de sentar para fazer terapia, são aquelas mulheres que têm a vida corrida. Ou, às vezes, até mesmo, assim, Josélia, não tenho preço, não tenho condições de pagar as sessões. Mas eu queria fazer uma terapia contigo. E aí, veio, assim, na minha mente, eu vou fazer um projeto que se chama EMI, que é Exército de Mulheres Imparáveis. Por que Exército de Mulheres Imparáveis? É que exército é multidão. Mulheres, porque eu amo trabalhar com mulher, né? Imparável, porque, assim, porque nada pode te parar, que nenhum bloqueio pode te parar, que nenhum trauma pode te parar, sabe? Então eu vejo, assim, muitas mulheres curadas para curar outras mulheres, ajudar a curar outras mulheres. E eu falo mulheres porque, assim, sou mulher, eu precisei dessa ajuda. E muitas das vezes a gente tem marido, tem casa, tem trabalho para fora, aquelas que trabalham para fora, tem estudo, tem várias coisas. E aí seu tempo é muito corrido. Então a gente mulher, a gente carrega, não que os homens não carreguem, tá, homens? Mas nós mulheres carregamos muitas cargas emocionais. Sabe? Seja do trabalho, seja do filho, seja do relacionamento. A gente carrega muitas cargas e muitas das vezes a gente não tem tempo nem para se cuidar. Né? Muitas mulheres não têm tempo de se cuidar. Então, aí eu criei esse exército de mulheres para cuidar delas ali, para mostrar a importância que elas têm, que elas também precisam cuidar, não só do externo, mas também precisam cuidar da mente delas. E aí esse grupo é um grupo online que a gente faz, é um encontro semanal, tá? São de 6 a 8 encontros por etapa, né? Porque eu faço por etapa, porque aí é uma turma, depois entra outra e assim vai. E a gente já está no segundo encontro, já, o segundo projeto, e essas mulheres ali, a gente fala de alguns temas, sabe? Trabalha alguns temas, como eu falei até, a cura da criança interior, que é o quê? Curar a sua criança ferida, sabe? Que muitas das vezes nosso trauma tá lá atrás, que o nosso pai era um alcoólatra, que a nossa mãe, às vezes, era reprimida e a gente participava daquilo. Quem nunca viu seu pai discutir com sua mãe? Quem não só... Ai, tem mulheres ali que sofreram abuso na infância, às vezes até por um parente, e tá calado até hoje, aquilo preso dentro dela. E a gente faz processo terapêutico dentro disso. Esse é um dos temas. E aí a gente fala também sobre, eu não estou acompanhando, porque eu não trouxe notado, mas a gente fala também sobre identidade, da gente identificar quem é você. Batalha da mente.
Batalha da mente, que é onde entra o PNL, que é a reprogramação mental. Porque você consegue tudo, você pode chegar onde você quiser. Não é porque eu sou uma doméstica que eu não posso conquistar uma faculdade. Não é porque eu sou uma mulher que não tem muito estudo que eu não posso ser uma grande empreendedora. Entende? Então, a gente precisa quebrar alguns paradigmas. E isso, então, a gente trabalha muito isso dentro lá do Exército. E tem, como eu falei, a identidade. Porque às vezes a gente fala assim, eu conheço. Você se conhece, Léo? Às vezes acho que sim e muitas das vezes acho que não. Muitas das vezes eu posso ter certeza que você não se conhece totalmente. Tá? E às vezes a gente não consegue entender por que aquilo não dá certo pra mim. Cara, você é um homem que trabalha pra caramba, você tem projetos maravilhosos nas suas mãos, você vê que aquilo não te rompe. Por que não rompe? Porque tem alguma coisa te bloqueando. E aí eu entro lá no estudo científico, que a gente tem alguns bloqueios que vêm do nosso pai, alguns bloqueios que vêm da nossa mãe. O pai é a parte produtiva, que é a parte que leva o dinheiro, sabe? E às vezes você vai falar assim, Gisele, na parte do dinheiro eu sou ruim. Mas por que eu sou ruim na parte do dinheiro? Porque geralmente, se você reparar lá o seu pai, para ele também foi difícil. Gisele, que é isso? E vem passando para você, porque você observou. Eu não sei se você já falou pro seu filho, que ele é pequenininho, assim... Manuel, né? Emanuel. Manuel fala, pai, compra isso pra mim. Filho, eu não tenho dinheiro. O que ele vai entrar na mente dele? Poxa, meu pai trabalha pra caramba, nunca tem dinheiro, tudo que eu peço ele não compra. O que ele vai achar? A mente dele vai sugar aquilo, vai entender que o dinheiro, ele é difícil. Então, assim, às vezes você vê uma pessoa que não gosta de trabalhar muito, às vezes nem é porque ele não quer trabalhar, porque a mente dele tá bloqueada, sabia? Porque ouviu muitas coisas lá que o dinheiro às vezes era difícil, que passava situação financeira difícil lá atrás. Realmente. Por isso que entra reprogramação mental, de mudar que você pode conquistar. Cara, eu sempre falo o nome errado, meu marido sempre me corrige, mas é aquele Rick, que vendia água no sinal. Águia lá. O Águia. Foi parar em Rávea. Como? Favelado, sem estudo, como que parou em Rávea? E tanta gente se prepara, tanta gente graduada, tanta gente competente, ainda não chegou em Rávea. Por quê? Porque ele trabalhou isso aqui, ó. Quando a gente trabalha isso aqui, a gente entende que a gente chega onde a gente quer. Então, você que se limita. É eu que me limito, sabe? Então, a gente procura trabalhar. Então, eu trabalho dentro desse projeto com as mulheres. Elas dão mão, sabe? Porque, assim, elas começam a entender por que não está dando certo aquilo. Relacionamento, vida sentimental, às vezes até com os filhos dentro de casa. Uhum. Eu tenho testemunho de algumas que falam assim, cara, depois que eu entrei nisso, o meu relacionamento com meus filhos melhorou. Eu consegui ser amorosa. Tem mulheres que não é amorosa, que geralmente mulher é mais amorosa que homem. Tem mulheres que não conseguem ser amorosa, porque ela não recebeu isso. Gisele, mas é culpa do meu pai e da minha mãe? Não, não é culpa do seu pai e da sua mãe, que inconscientemente eles fizeram isso com a gente, sabe? Eu era uma mulher muito bruta, porque minha mãe trabalhava muito, meu pai era muito rígido, então eu não tive muito esse apego de carinho, essas coisas. Então eu progredi isso também para a vida dos meus filhos. Mas eu comecei a entender que eu precisava mudar isso, essa afetividade, sabe? E aí eu comecei a reprogramar. É fácil? Não. É um exercício diário. Eu falo para elas, é um exercício diário. Todo dia você vai ter que programar. Hoje eu vou vencer, hoje eu vou vencer. Não venceu? Amanhã eu venço, não tem problema. É aquela, só não deixar a frustração entrar. É onde a gente bloqueia. É como se fosse realmente um filtro, né? Eu tenho até uma das minhas clientes que fala, Gisele, depois que eu te conheci, parece que você colocou na minha mente um filtro que tem dentro desse filtro, né, um funil, no meio desse funil tem uma esponja. Aí ali passa, naquela esponja, ali fica as coisas ruins, ali passa a coisa limpa embaixo no buraco do funil. E realmente é isso. A terapia faz isso. É um funil. Você faz um funil e aqui tem uma esponja. Passou as coisas ruins, ficou as coisas ruins, começa a sair as coisas boas. Porque todos nós temos coisas boas. Todos nós. Até uma pessoa que mata, até uma pessoa que rouba. Todo mundo tem coisas boas. Então precisa só o quê? Peneirar, garimpar essas coisas, sabe? Muito bom. Caraca, é uma... Gustavo, como é que tá a agulha aí do sorteio? Vamos fazer um sorteio que a gente já tá... Tá vendo? A conversa vai fluindo que a gente nem vê que a hora passa. Eu falei pra você que eu amo, né? Não é, rapaz do céu? A mente é um negócio que... Como é que tá aí? Dá pra gente pegar e fazer um sorteio? Quero mandar uma boa noite aí pra
Natália Martins, que também tá ligadinha aí, participando junto com a gente. Né? A galera que tá ligada aí, que tá participando da nossa live. Então vamos fazer o último sorteio, que eu quero que a Josélia também aborde um assunto aqui pra gente já ficar como alerta aí. Tá na agulha, Gustavo? Então, enquanto isso, quero agradecer aí aos nossos parceiros enquanto você está fazendo o sorteio. Não posso deixar de agradecer os meninos que ficam ali de trás das câmeras, Gustavo, a Jota, né? Eu falo que a parte mais fácil é chegar e gravar. É verdade. Eu faço a parte mais fácil. Eles ali é que ficam com a parte mais difícil. Então, concordo. quero pegar, dar um alô pros meninos ali, tá bom? Você entendeu o que aconteceu aqui, né? Pelo jeito, não, vem aqui pra mostrar, porque pelo jeito... Então vamos lá, já foi o sorteio, pela reação dele ali, eu já até imagino o que seja, tá? Ó, Foi o esposo que quer ver? foi ele mesmo, o Dinei mesmo. Caraca, hein? Verdade, Alexandre. Eita, nós então, Dinei, tá aqui na mão aqui, ó, você já vai entregar depois pra sua esposa aqui. Ai, quem ganhou acabou que quem ganhou Caraca, foi eu. foi ela, então você já vai ganhar e vai entregar pra ela, tá bom? Então, beleza, obrigado aí, né, aos nossos parceiros, a J Produções, Famaco, Fátima Materiais de Construção, a todos os nossos parceiros aí que ajudam, patrocinam, e a galera que tá comentando aí, participando junto com a gente. Josélia, agora você vai falar para essa câmera aqui, pra gente já ir direcionando pro final, Tá ótimo. como identificar aí o esgotamento emocional, pra gente se cuidar, pra gente realmente começar a perceber na nossa vida mesmo, né? Porque não é só no outro, a gente também tem que perceber isso na gente. Fala um Verdade. pouquinho da questão do esgotamento emocional, pra gente começar a observar e ter esse cuidado, ter essa atenção aí. Então, Léo, é um assunto muito interessante. Eu vou dar exemplo. Eu tenho esse copo, essa caneca. Eu vou enchendo, até que um dia ela transborda. E assim é também dentro do nosso emocional. O que acontece? Durante a nossa vida, a gente carrega várias emoções, tanto boa quanto ruim. Só que as boas, a gente vibra naquele momento e passa, só que as ruins ficam. E as ruins só vão o quê? Acumulando, guardando. A gente já falou aqui. A gente coloca debaixo do tapete. Muita coisa fica debaixo do tapete, guardadinho. Só que não tá guardado pro bom, tá ali escondidinho, ainda tá ali. E aí a gente vai crescendo, nossa infância, nossa adolescência, vem mais decepções, vem mais tristeza, vem mais aborrecimento, só vai acumulando, até a idade que a gente tá hoje. E com a vida que nós estamos hoje, é acelerado. A gente tem alto estresse, porque hoje o nível de estresse ele é elevadíssimo, porque a gente tem a vida corrida, a gente trabalha para fora, a gente é casa, é esposo, é marido, é noiva, é namorada e aquela coisa toda e a gente não tem tempo de se cuidar, não é verdade? E a emoção também é assim, o emocional também é assim. E quando a gente não suporta mais, o que vem? Pum! Começa a mostrar que vem aí as ansiedades, fobia e outras coisas. E o psicossomático, que a gente já falou aqui. Ou ela vai vir no seu emocional, na sua mente, que realmente as doenças mentais, né? Ou ela vai vir no seu psicossomático, no seu corpo. Uma forma ela vai vir, você pode ter certeza. E aí eu creio que esse Somático. somático. Aí também é uma que você até postou esses dias, que são as dores de cabeça, falta de concentração, insônia. Insônia, dor na coluna e várias outras dores. Rins, útero, né? São várias dores. Isso aí tem que ser isso. Gente, presta atenção. Então quer dizer que a minha pressão tá alta porque eu tenho psicossomático? Não, tá? Isso tem que ser avaliado por uma pessoa capacitada. Vai avaliar e vai. Realmente foi o gatilho disso que começou a iniciar isso. Eu falo, por exemplo, porque assim, diabetes, eles falam diabetes emocional. O nome já diz, o diabetes emocional. Por quê? A emoção foi gerado da emoção. Você nunca teve diabetes. De repente parece um diabetes. Peraí, vamos ver de onde veio isso. Que quando você começa a tratar o emocional, você percebe que ela começa a controlar. É super interessante. Essa parte é a parte que assim, eu amo, né? Mas é uma parte que você começa a ver que a sua saúde, ela começa a melhorar quando você começa a fazer terapia. Gisele, você está me convencendo a fazer terapia. É mais ou menos isso. Porque quando você vê que você não está suportando, o corpo ele vai reagir de qualquer forma. Ele vai ter que mostrar para você que realmente não está legal, que não está bom.
E aí você precisa o quê? Opa, deixa eu cuidar, deixa eu pedir uma ajuda. Que aí é onde entra o trabalho terapêutico, e aí cada um vai ser avaliado conforme cada um tem a sua necessidade, né? Porque cada um é cada um, né? Não é porque um teve depressão que você vai ter. Mas, se você não cuidar, realmente vira Pode uma acontecer. doença muito grave, entendeu? Então, galera, a gente vai chegando aí na reta final. Quero mais uma vez agradecer a vocês, quero agradecer a Josélia, né? A importância de cuidar da nossa mente, cuidar do corpo é importante, mas a gente precisa também cuidar da nossa mente. E quando a gente cuida da nossa mente, o resto todo eu Fica acho tudo que É um vai equilíbrio, bem, não é? né? Então, se precisarem também de ajuda, aí a gente tem aí, ó, pega o contato depois, Sim. @Josélia Gomes. Vamos procurar cuidar realmente da nossa mente, cuidar da nossa cabeça, cuidar do nosso emocional, se cuidar. Quem ama, cuida. E se estiver Exatamente. precisando, não fica com vergonha, tenha coragem, Sim. peça ajuda, né? Não deixa isso virar aí uma bola de neve. Josélia, mais uma vez, obrigado. Eu agradeço, Léo. Quer fazer as considerações finais? Sim, sim. Eu quero agradecer pela oportunidade, porque é uma importância muito grande, porque cuidar da saúde mental, como você falou, é muito importante. Cuidar do corpo é bom, mas da saúde emocional, melhor ainda. Porque quando você está com sua emoção sadia, boa, você cuida do corpo. Entende? Então, assim, um leva o outro. Se você cuidar só do corpo e sua saúde emocional estiver ruim, você pode ter certeza que vai causar alguma coisa. Então, quando a saúde emocional tá boa, você vai ter vontade de levantar cedo para fazer seu exercício. Você vai ter vontade de se cuidar. Nós que somos mulheres que são vaidosas, gostam de fazer unha, gostam de fazer cabelo, isso aqui. Cuida da sua saúde emocional, que quando você começar a cuidar da sua saúde emocional, você vai ver que você vai começar a ter, opa, eu preciso me cuidar. Sabe? Vai ter esse alerta. Então, cuida da sua saúde emocional. Procura ajuda. É um tratamento ético, sabe? É um tratamento ali sigiloso. Ninguém vai ficar sabendo, tá fazendo terapia comigo. Ninguém sabe disso. É uma coisa de sigilo, porque é a vida da pessoa. Então, procura ajuda. Se você quiser mais informações, pode me procurar nas redes sociais. Eu tenho minha rede social, que é o meu Instagram, que é o mais que eu trabalho, a rede social, que é joselia.gomes, terapeuta 12. Acessa lá. Me segue lá, porque lá tem sempre posta alguma coisinha ou outra lá, falando sobre esgotamento emocional, eu falo sobre identidade, eu falo um pouquinho de cada coisa lá, depende, deixa, né, vir um assunto e eu coloco lá. Mas é muito importante, é muito importante. E eu falo para vocês de conselho de quem precisou passar por isso. Então, não espera chegar quando está transbordando, não. Corre antes de transbordar. Esse Então, é o segredo. É isso aí. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Vamos cuidar da mente, vamos se cuidar. Precisou de ajuda, tenha coragem, não fique com medo. Vamos cuidar da gente, cuidar da mente, cuidar do nosso emocional. Obrigado a todos vocês. Terça-feira que vem a gente tem um novo encontro. Um grande abraço, fiquem com Deus. Mais uma vez, obrigado, Josélia. Eu que agradeço, Léo. E até o próximo meu, o seu, o nosso Pode Papo.